Mishnah Zain, número 7. Shiva devarim bagolem veshiva vehaham. 7 são os atributos típicos do ignorante e 7 do sábio. Tá? Alguém pode me perguntar, mas você falou golem? Golem não é o nome daquela criatura que foi erigida pelo grande sábio Maharal de Praga para defender a comunidade do antissemitismo? Sim, é verdade. Mas a palavra golem quer dizer um ignorante. Então, 7 atributos típicos, entre o ignorante e 7 os do sábio. Quer dizer, diferenças cabais. Chacham eno medaber bifnei mi shehu gadol mimeno bechokhma uveminyan. O sábio não fala diante de quem é maior que ele em sabedoria e em número. Tá? A gente já vai discutir o que quer dizer em número. Veino nichnas letoch divrei havero. E ele não interrompe a fala do seu semelhante. Veino nivhal lehashiv. E ele não é afoito em responder. Shoel kainyan umeshiv kahalacha. Ele pergunta coisas pertinentes ao assunto e responde apropriadamente, né, de acordo com a halachá. Veomer al rishon rishon ve'al aharon aharon. Ele fala sobre o primeiro, e sobre o último, o que é primeiro. Ele fala primeiro e o que é último, ele fala por último. Ve'al ma shelo shama'a. E sobre o que ele não escutou. Sobre o que ele não aprendeu, ele diz o quê? Omer lo shamati, eu não escutei, não aprendi. Humildade. Modé al haemet. E ele reconhece a verdade. Vechilufehen bagolem. E os opostos dessas características são encontrados, são atribuídos ao ignorante. Ah, legal. Obrigado, Alexandre. Tá? Voltando rapidamente para esclarecer o que a gente deixou pendurado na Mishnah passada sobre a tenaz. É um tipo de pinça, alicate para segurar o metal, a gente sabe o que é, quando ele está incandescente, ao ser modelado. E por isso, então de onde veio o primeiro? Disseram, não, fui criado no fim do 6º dia. Não é bem assim, né? Isso é derrubado na Guimarães, só não, existem outros métodos para se forjar as coisas aí, inclusive penso eu que era através do molde. E se resolveu a dúvida, muito obrigado, Alexandre, aí, por complementar o nosso entendimento. Muito bem, seguimos aí na Mishnah onde a gente já estava, a gente já terminou de ler essa Mishnah Zain. Então agora a gente vai ler o Havruta da rede. Sabedoria para muitos significa simplesmente saber muito. Mas muito o quê? A gente tem que se perguntar. Ser especialista em um assunto torna a pessoa sábia por acaso? A determinação de evoluir em todos os aspectos da vida, especialmente na eficiência no que faz ou objetiva, talvez seja uma definição conceitual mais próxima de sabedoria. Certo? A determinação de evoluir em todos os aspectos da vida, especialmente na eficiência do que faz ou objetiva. A forma para colocar isso na prática talvez seja uma definição mais conceitual sobre a sabedoria. A Mishnah se apoia justamente de princípios inerentes à postura que devemos adotar na busca da sabedoria e cria um critério para definir a melhor maneira de se absorver os conhecimentos que recebemos de sábios, assim como seus exemplos. O silêncio é o melhor momento para quebrá-lo. O silêncio é o melhor momento para quebrá-lo. É o ponto principal refletido na Mishnah, que nitidamente indica que o principal é saber o momento certo para se falar, saber escutar para reunir condições de apresentar uma boa resposta, sempre com humildade, inclusive para assumir o desconhecimento eventual de algum assunto específico. Este caminho com certeza conduz ao crescimento. Vejam que Mishnah mais interessante, né? Mais que profundidade, que beleza. Vamos ler então Bartenura. Golem, Leshon, Galme Kelim, Shelo Nigmera Melachtan. כך אדם שאינו נגמר בדעתו, לא במידות ולא בחוכמה קרוי גולם. גולם é uma linguagem de feitura ou de preparação de utensílios que não foram ainda totalmente concluídos. Assim também uma pessoa que não terminou na sua sabedoria, ou seja, que não tem uma maturidade
suficiente de clareza, de consciência, e também não nos seus atributos, nas suas virtudes, e também não com sabedoria. Por isso ele é chamado Golem, que é quase que um sinônimo também para bobo, que para a gente ganhou uma conotação de ser um nome muito forte por conta da história do Maharal ter feito aquela estátua que ganhou vida e protegeu o nosso povo. Mas ele era chamado Golem justamente porque ele não tinha sentimentos, ele não tinha consciência, ele era um mero robô que obedecia o seu amo. Não muito diferente daqueles que têm preguiça de pensar, de amadurecer seu pensamento e precisam estar seguindo alguém, mesmo quando esse alguém não tem nenhum tipo de coerência na sua fala. A gente falou que o sábio, em nome da Berlifnei Shegadol Mimeno Bechokhmah, ele não fala diante daquele que é maior em sabedoria. Queremos ser sábios? Então, na hora que tiver alguém maior em sabedoria, a gente fecha a nossa boca. Eu não digo que a gente fecha a nossa boca para perguntar, mas para ficar dando nossa opinião e nossa visão, e eu acho que é assim, e Morei, eu acho que é assado. Não. Na hora que tem alguém que tem mais sabedoria falando, a gente tem que aproveitar que tem dois ouvidos e uma boca só para fechar essa única boca e abrir bastante os ouvidos. Quem somos nós? E aqui não é uma questão de argumento e de autoridade. É que a pessoa que estudou mais, naturalmente ela vai saber mais. A gente não tem essa necessidade de ficar acrescentando, sabe? Aquela coisa que chega a ser até inconveniente. Enquanto que uma pergunta interessada sempre é conveniente. Quer dizer, a gente está falando de um tema que tem dois paralelos muito grandes. Pois o antissemitismo, como toda forma de preconceito, parte do princípio justamente da ignorância. Que interessante, né, Shaul? Muito boa sacada. E o golem significa ignorante. Aqui em Recife tem um ditado popular que diz: o remédio para um homem valente é outro mais valente do que ele batendo na sua porta. Que genial, cara. Que legal. Adoro esse conhecimento regional, de verdade. Sempre questionei sobre essa história do Maharal de Praga, pois há outra história dele que fala sobre onde o rei iria abrir uma nova porta, mas daí ele resolve com sabedoria a questão. Ele sempre foca muito na questão da sabedoria em lidar com os problemas da vida, sempre. Pois é, mas provavelmente naquele caso específico da história do Golem, que pode ser uma gadá, só um conto, mas a gente não acredita que seja, porque ainda existe o lugar onde supostamente o Golem repousa. E naquela história específica do Golem fica claro pra gente, pelo menos na narrativa da história, que não teríamos conseguido, que as perseguições eram muito, muito cruéis, muito, muito intensas e precisávamos de um exército, de um soldado para todos os perrengues. Mas assim, o Golem do Maharal também é chamado de Golem por conta dessa ignorância, porque ele era um bobo, meio Frankenstein. Eu acho que até daí deve ter vindo uma inspiração, que só obedecia às ordens e, entre aspas, resolvia os problemas. Era mais para intimidar, né? Para ostentar e assim afastar os antissemitas. Então a gente dizia, em nome da Berlifnei Mishegadol Mimeno Bechokhmah, que a pessoa sábia não fala diante de alguém que tem mais sabedoria que ela, né? Sheken matzinu be'Elazar ve'Itamar shelo ratzu ledaber bifnei Avriem shekatzaf alehem Moshe. Assim a gente aprende de Elazar e Itamar, que não quiseram falar diante do pai deles quando veio falar com eles Moshe. Vereshiva Haron. E a Haron que respondeu e não seus filhos. Né? Como assim a gente vai responder? Ele veio falar com o nosso pai. Essas diferenças são muito, né, Júlio? Realmente algo inspirador. Quando a gente quer saber se a gente está agindo como um sábio ou como um tolo ignorante, basta a gente dar uma reflexão aí, dar uma pensada. Fala, poxa, será que eu estou agindo como? Será que eu estou agindo por vaidade, por impulso, ou com sabedoria, com conhecimento, com curiosidade? E a pessoa não entra dentro das palavras do seu semelhante. O que quer dizer isso? Shelo ya'arivenu, que ele não atravessa ele como se fosse Dichtiv Bamidbar Yudbet, como está escrito no livro de Bamidbar 12, Shimunah Devarai, Remtinu li ad shedaber, escutem minhas palavras e aguardem até que eu termine de falar, Kal vachomer leidiot, certo? Assim, obviamente, mais ainda para uma pessoa simples, para uma pessoa qualquer. Aqui a gente está falando da liderança, né? Escutem. Tá? A palavra Hediot, na linguagem de estudos, vamos dizer assim, né? No Lashon HaKodesh, quer dizer simples. Opa, Shaul,
Esse é um toque muito importante que passa batido para nós, brasileiros, porque em português a gente sempre usa, né, o M ou M nasalado final. Em hebraico, mem, ele tem que ser sempre labial, mem. E quando a palavra termina com mem, então, como por exemplo água, maim, não maim, maim. Você fala mãe, parece que tá chamando mainha, né? Aí não é o caso. Aí a gente vai confundir a melodia, a regionalidade do nosso sotaque. Eu adoro, inclusive, o sotaque do Nordeste, respeitando, inclusive, as diferenças de cada lugar. Mas não vem ao ponto em si. Importante a gente cuidar o máximo da nossa pronúncia para que ela seja o mais universal possível dentro do judaísmo. Então continuamos aqui no comentário do Bartenura. Venonivhal lehashiv, né? A gente falou que ele não é afobado em querer responder, querer trazer uma resposta, não é afoito em responder, né? Não interrompe a fala do colega, a gente já falou, e o outro não é afoito em responder. O que diz o Bartenura? Deixe ter teshuvato ka'alachá. Ele não é afoito em responder para que ele, você viu, tirei a conclusão certa da alachá. E eu confesso para vocês, meus queridos, humildemente, eu era meio assim, eu acho. Acho que eu era muito afobado na minha juventude, quando eu via Shiurim, estava realmente empolgado, prestando atenção em cada palavra que o rabino falava. Eu sempre queria dar o tiro junto com ele. Quando ele ia dar a conclusão, e eu tinha um palpite muito certeiro dessa conclusão, e certeiro eu digo que acompanhou todo o raciocínio do estudo, e chegou naquela conclusão, que era aquela que provavelmente seria trazida, eu quase sempre falava junto. Olha que vergonha, agia como um tolo, como um ignorante afoito. A gente tem 2 ouvidos e uma única boca, quer dizer, ouça o dobro, segura o dobro também sua boca para falar, certo? E eu era um pouco assim afobado, não sei se é porque eu venho de uma conduta tímida, e quando a chavinha virou eu fiquei mais tagarela do que qualquer outra coisa, mas tudo bem, não vem ao caso. Só essa coisa interessante, o ponto de vista do Bartenura sobre esse que é o afoito em responder, é isso, é tipo, calma, você quer que a tua resposta esteja conforme a alachá, beleza, mas fica uma coisa meio melancia na cabeça, você está querendo aparecer aqui para os outros? Tudo bem se nós dois estamos estudando apenas, agora se a gente está estudando num grupo, o que uma pessoa fica querendo chamar a atenção? Você quer mostrar que você é o rabino do Vaticano? Não, menos. Que não é uma competição. A gente tem que ficar feliz com o nosso conhecimento, sim, mas a gente não precisa esfregar ele. A gente não precisa colocar ele como uma coroa na nossa cabeça. Não é esse o propósito. Vechen Belial Omer Katar Lizeir Vachavecha. Interessante que ele traz o versículo de Iov 36. A gente tem que escutar, a gente não precisa sempre estar, não, preciso colocar minha opinião, preciso fazer uma consideração, preciso fazer um questionamento. É importante, óbvio, é importante. Mas a gente também tem que ter a calma para escutar, porque se a gente fica muito afobado, às vezes a gente até acaba esquecendo o que a gente queria colocar. Ou até a gente acaba bloqueando e não conseguindo absorver aquilo que está sendo ensinado. Perguntas pertinentes, ele faz perguntas pertinentes e responde apropriadamente. Tudo isso em relação ao sábio ainda. Ledavar errado nimnakam. Veachi perusho. Atalmid shoel bainyan, kainyan, kelomar beoto inyan sheem moskim bo. Ele quer explicar o seguinte, o aluno pergunta de um assunto, e aqui ele está se tratando do mesmo assunto que eles estão estudando, o aluno e o seu mestre. Ve'azarav meshiv ka'alachá. Então o mestre responde conforme a lei. Al derech she'amar Rabbi Chia lerav, aval im ish'al atalmid shelo keinyan. Agora, se o aluno pergunta algo que não é conforme o assunto, não é uma pergunta pertinente, o mevilarav she'ashiv shelo ka'alachá. Ele acaba fazendo com que o mestre responda algo não conforme a alachá. Vamos tentar entender o que ele quer dizer com isso. Al derech she'amar Rabbi Chia lerav, como disse Rabbi Chia para Rav, no tratado de Shabat, na terceira folha, que kaera bibeai maserta lot shailei bemaserta achiriti. E você está estudando comigo este tratado, não venha fazer agora a pergunta sobre o outro tratado. Não que a gente não possa misturar as fontes, ao contrário, misturar as fontes é algo realmente muito positivo. É algo que nos dá uma amplitude no conhecimento. Não é isso que ele está falando, ele está falando assim, o aluno começa a desviar demais. Esse é o problema. Se o aluno começa a viajar na maionese, como a gente diz em português,
Então você não vai responder para ele, né, sobre isso. וכן אתה מוצא באנשים אשר היו טמאים לנפש אדם שראו את משה עוסק בהלכות הפסח ושאלו לו באותו עניין. A gente vê isso na Torá também, nas pessoas que estavam impuras e viram Moshe se ocupando nas leis de Pesach e perguntaram para ele sobre esse assunto. Se não me engano, é justamente dessa passagem que surge o tema do Pesach Sheni, porque eles queriam perguntar para Moshe sobre como que eles vão fazer, e ele estava ocupado com o Pesach Rishon. Veomar ala Rishon Rishon, e diga sobre o primeiro. Vechen matzinu be'akadosh baruch hu she'amar lo leMoshe, e assim a gente viu que Deus falou para Moshe em Shemot 3, Mi anochi ki elech el paro, hi arishonah. Quem sou eu que irei até o faraó? Essa é a primeira coisa. Tirarei o povo de Israel, a segunda coisa, quer dizer, a ordem das falas. Então, Moshe fala, eu vou falar com o faraó. Quem sou eu para ir falar com o faraó? E depois ele fala, essa é a primeira pergunta. E para tirar o Bnei Israel, o povo de Israel do Egito, essa seria a segunda questão. E Deus responde para Moshe sobre a primeira questão. Quem sou eu para falar com o faraó? Eu estarei contigo. Não importa quem você é. Você pode não ser ninguém. Deus está contigo, está tudo certo. E sobre a segunda. Então, quando vocês retirar o povo do Egito, vocês vão então servir a Deus. Quer dizer, as etapas, inclusive, da construção do discurso aqui, que foi o discurso-chave de abertura nas conversas com o faraó. Sobre uma coisa que não escutou, diga não escutei. Se a pessoa está tirando uma conclusão da sua cabeça, que ela não diga escutei do meu mestre, que ela diga, olha, para mim parece ser isso, eu não escutei, já falei isso inclusive algumas vezes, estou procurando alguém que fala aquilo que eu concluí, porque não é que é minha conclusão, é para dar respaldo a essa ideia que me convence mais. O Matzino Be'anshe Haran, a gente viu nos homens de Haran, consta em Bereshit 29, Kaftet, que Shesha'al mehem Yaakov shalom lo, amru lo shalom. Quando Yaakov saudou eles, né, de forma pacífica, eles também o saudaram. Rachel bito ba'i matzon, e Raquel, sua filha, né, filha de Lavan, vem com o rebanho. כלומר, זה אנו יודעים, ואם תשאל יותר הנה רחל ביתו באה עם מצון והיא תגיד לך, כי אנחנו לא ידענו יותר מזה. Ou seja, as coisas são descritas etapa por etapa. E, inclusive, com relação à questão de atribuir mérito de determinada coisa a determinada pessoa, a mesma questão, tudo na etapa por etapa, a forma de contar. O modelo Haemet e reconhece ou até agradece pela verdade. Mesmo que a pessoa consegue com argumentos sustentar o seu raciocínio, a sua opinião. אהרון ואמר לו, אם שמעת בקודשי שעה אין לך להקל בקודשי דורות. וישמע משה ויטב בעיניו, הודה ולא בוש לומר לא שמעתי, אלא שמעתי ושכחתי. Vejam que interessante. Se você ouviu as santidades do momento, você não deve ser leniente em relação à santidade das gerações. E Moshe ouviu isso do seu irmão Yaakov, e isso soou bem aos seus olhos. Quer dizer, nosso conhecimento humano não é pleno. E aí ele agradeceu a Aharon e não ficou com vergonha de dizer, não ouvi. E sim, eu ouvi, mas eu escutei, eu esqueci. Vechilufehen begolem, e a sua inversa está no ignorante. Então, exatamente o inverso. Você quer saber quem é o ignorante? Você vê quem fica falando junto com alguém que é maior que ele. Você vê alguém que só fica interrompendo a fala do outro, não deixa o outro falar o tempo todo. Isso é ignorância. Aquele que é afoito para responder. Toda vez que alguém faz uma pergunta, ele atropela todo mundo e responde. Aquele que faz perguntas que não são pertinentes e não responde de forma apropriada. Aquele que fala as coisas fora de ordem, sem uma coerência, né? Sem uma hermenêutica.
Aquele que fala sobre alguma coisa que não aprendeu como se tivesse aprendido, né? De repente até direcionando para alguém, fala, ouve dos meus mestres, algo que ele não ouviu, e aquele que não reconhece a verdade. Essas são as características do ignorante, fazendo aí, né, a análise inversa. Acho que a gente pegou Mishnayot complexas hoje para estudar. Baruch Hashem, a gente conseguiu, creio eu, né, abrir ainda mais caminhos de luz dentro da nossa mente. Bezrat Hashem, que seja assim todos os dias. E amanhã, se Deus quiser, a gente inicia então nosso estudo a partir da próxima Mishnah, que será a Mishnah Het, Mishnah 8 do Perek Rei. Pois é, isso é algo complicado mesmo. Às vezes alguém quer saber mais, alguém que fica interrompendo. Quando a gente tinha o shiurim na sinagoga mesmo, quando tinha 40, 50 pessoas assistindo a aula, era difícil às vezes dar liga ou dar sequência, voltar no raciocínio, porque tem pessoas que precisam. Às vezes a pessoa é frustrada, às vezes ela não consegue, às vezes ela está se sentindo tão bem, tem mil motivos. O problema é que isso não deixa de ser ignorância, isso não deixa de ser algo que prejudica os demais, prejudica a própria pessoa, desvia o foco dela sobre aquilo que deve ser absorvido, que deve ter a atenção máxima da gente. Então, essa que é a questão maior, penso eu, em relação a isso. A gente está sempre focado em absorver, a gente lembrar que são 2 ouvidos e uma boca, a gente ouvir o dobro e falar a metade. Falar aquilo que a gente tiver certeza. Falar aquilo que a gente acredita que vai ser para o bem. E aí sempre poder gerar luz com as nossas melhores palavras, com as nossas boas iniciativas, contribuir da melhor maneira para o nosso mundo, pessoal. Muito bem. Hoje à noite, Bezrat Hashem, a gente vai ter a celebração de Lag BaOmer. Confesso que está tudo um pouco corrido, ainda não consegui fechar na cabeça o que vai ser. Durante o dia eu vou tentar dar uma refletida no assunto e possivelmente vamos fazer algum tipo de transmissão à noite. Ainda não sei se pelo Face ou se pelo Zoom, mais uma vez. E cada um que puder, prepare sua fogueira e seu arco e flecha para a gente também ilustrar essa data. Tá bom? Tudo de bom para vocês. Temos um Lag BaOmer Sameach, 33 alegre, com muitas revelações. Essa é a data mais mística do calendário judaico, né? A morte de Rabi Shimon Bar Yochai, o pai do Zohar, o pai da Kabbalah. E realmente é uma noite que a gente consegue, muitas vezes um dia também, que a gente consegue abrir a luz da nossa consciência. Então a gente faz fogueiras, a gente brinca com arco e flecha, lembrando da censura, da opressão que a gente sofreu, onde fingíamos que estávamos caçando e quando os romanos não olhavam, a gente sentava para estudar a Torá mais um pouquinho. E lembrando que essa é a data também que a maior parte do povo judeu acredita que acabou-se a praga que matou 24 mil alunos de Rabi Akiva. E por isso é a data que finaliza um período judaico do luto. Tá bom? Então é isso aí. Se Deus quiser, amanhã a gente continua nosso estudo de Pirkei Avot. E espero eu, a inspiração venha e eu consiga preparar uma coisa bacana para a gente fazer a noitezinha por conta do Lag BaOmer, provavelmente sentado aos pés de uma fogueira. Quem estiver dentro do apartamento pode ligar a boca do fogão. Eu acho que é a forma mais segura de fazer uma fogueira, a menos que tenha uma lareira a tiracolo. Tá bom, meu povo? Muito obrigado pela atenção, pela parceria, pelo estudo. E Bezrat Hashem, continuaremos o quanto antes. Hazak Baruch.